O nosso congresso continua amanhã ainda, culto da manhã, às 10 horas, primeiro 9 horas com a Escola Bíblica Dominical, né? Mas o nosso congresso continua às 10 horas com o preletor, pastor Áquila Serra Cabral, pastor da 4ª Igreja Batista em Nilópolis, no culto da manhã, e no culto da noite, nosso querido pastor Mário César Fernandes. Gostaria de convidar o pastor João Emílio para estar aqui ocupando o púlpito nesse momento. E o pastor João Emílio é um pastor já querido da nossa igreja, já muito presente em nossa igreja, e só nos traz mensagens abençoadas, e ele está com a palavra agora para usar o tempo necessário. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidá-los à leitura da palavra de Deus em dois textos muito conhecidos. Um é o texto de Mateus capítulo 7, o verso 24, que tem sido lido desde ontem aqui, e também um outro texto com o qual nós estamos familiarizados, que é que é Salmo 127. Salmo 127 e Mateus capítulo 7, verso 24. Salmo 127 e Mateus capítulo 7, 24. Geralmente a gente fica com um copinho de água assim do lado. Hoje eu estou colocando o cacto aqui, eu tenho que me vigiar para não tomar o cacto. Se bem que diz que lá no deserto eles tiram a água do cacto, né? Vou até colocar aqui assim na frente. Se o hábito é errar, tchum. Salmo 127. Todos encontraram? Diz assim. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Mateus 7, 24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Eu posso pegar aqui um microfone desse ali? Pode? Alô. Muito obrigado. Irmãos, hoje à tarde, quando nós estávamos conversando ali com a terceira idade, eu estava dizendo que se há um assunto que é muito difícil, não é um assunto difícil de ser falado, mas um assunto difícil na prática mesmo, na vida, no dia a dia, é integração das gerações. É muito difícil numa igreja, numa família, na sociedade, as gerações estarem integradas. Acontece a mesma coisa com relação ao assunto família. É um assunto dos mais difíceis. Por que é um assunto dos mais difíceis? Não de ser falado, mesmo caso de integração entre as gerações. Falar sobre família é algo fácil. Agora, viver o relacionamento familiar é algo muito difícil. E nós temos algumas características que estão permeando as famílias de hoje. Por exemplo, nós vivemos uma enorme crise de autoridade. Dentro de casa, nós não sabemos quase nunca, numa família mais jovem, quem é o líder ou quem manda ali. Na verdade, numa família mais jovem, dificilmente alguém vai mandar. É difícil, porque parece que as crianças já estão nascendo com uma capacidade de domínio dos pais. Há uns dias atrás eu li um texto interessante. Dizia o texto que nós, os de 30 a 40 anos, fomos a última geração que obedeceu aos pais e a primeira que está obedecendo os filhos. É engraçado. Nós somos a última geração que obedeceu aos pais
e a primeira que obedece aos filhos. Então nós vivemos uma grande crise de autoridade. Uma outra crise que está assim, que ganhou a família moderna, é que as famílias hoje, elas estão de janelas abertas para o mundo. O mundo está dentro da nossa casa, porque com o advento da internet, a televisão já fazia assim, mas agora a internet deu uma privacidade aos filhos, que até então... Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer o irmão. Excelente. Mas a internet deu aos filhos uma privacidade que criança, que adolescente não tinha. É a capacidade de ver o que quer, especialmente material pornográfico. E não só isso, os filhos, eles estão se relacionando virtualmente com pessoas que os pais não têm a menor ideia de quem sejam. Mas tem um detalhe curioso: nem os filhos também têm noção de quem são aquelas pessoas com as quais elas estão se relacionando. Há um tempo atrás eu conheci um rapaz que disse que queria ir para o seminário, e eu comecei a conversar com ele, e eu queria entender assim quem era aquele rapaz. E eu não sei se você é assim, é até melhor que você não seja assim não, mas eu tenho uma coisa que eu não sei se é defeito ou se é virtude. Tem horas que isso deve ser defeito, tem hora que deve ser virtude. Eu fico captando as coisas das pessoas assim, rapidamente. Então às vezes num olhar, numa palavra que a pessoa fala, uma resposta que ela dá, eu tento ler a personalidade daquela pessoa. Isso acontece comigo naturalmente. Uma pessoa chega para conversar e rapidamente parece que eu descubro algumas coisas dela que ela não falou. Mas não é por inteligência, não é por revelação, não é que anjo contou, não é nada. É por observação. E a pessoa veio falar comigo que queria ir para o seminário, e eu então fiz uma pergunta, depois eu fiz outra, e tem uma pergunta que interessa a todo mundo que quer ir para o seminário ou que não quer ir para o seminário, para todo mundo do mundo inteiro, que é se a pessoa tem namorado, se não tem namorado, se vai casar, se não vai casar, se já casou, se tem noivo, se não tem. E eu perguntei para ele: e aí, você está comprometido com alguém? E ele disse: estou. E aí que vem um tchan da personalidade daquela pessoa, que eu pensei, esse não dá para ser pastor. Eu perguntei: e a pessoa mora onde? Ele disse: no Pará. Alguém que quer ser pastor pode namorar alguém do Pará? Pode, claro que pode, gente, não tem problema nenhum. Agora, e como é que vocês se conheceram? Pela internet. Alguém pode casar e ser pastor e tal, conhecendo alguém pela internet? Depende. E eu perguntei para ele: e como é que foi a história? Ele disse: foi muito legal. Eu estava viajando na internet, não sei o que e tal, e entrei numa sala de bate-papo, e papapá, e bateu o papo para lá, e bateu o papo para cá, e tchan, e tal, e pá, e papapá. Aí eu falei: e como é que começou? Não, começou virtualmente, nós estamos namorando virtualmente. E eu disse: mas você já viu uma pessoa assim, de carne e osso? Falou: ainda não, mas eu estou com uma viagem marcada no final do ano, para o Pará, que eu vou lá, não sei aonde no Pará, para conhecer a pessoa. Irmãos, não passa de uma pessoa precipitada. Esse rapaz é um precipitado. Como é que ele está namorando uma pessoa que ele nunca viu? Você já pensou? Eu começo a namorar alguém, agora só se for Cristiane mesmo, agora não dá mais. Mas você imagina um rapaz que começa a namorar alguém e manda uma foto, por exemplo, de um cara bonitão igual o Guilherme. Eu sou esse cara aqui. Um rapaz alto, bonito, cara forte e tal. Aí de repente chega lá um cara assim, bem abaixo do apresentado. Como é que a pessoa pode ter começado a namorar alguém que ela não viu? Mas não é só ver. Não é só ver. Tem que ter um período de oração. Tem que ter
um pouco de convívio,